Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Cabeça. E hoje o nosso tema é esse, contratualismo, contrato social, pacto social, assim como alguns preferem chamar. Quer dizer para vocês que estou feliz de estar aqui mais uma vez para batermos esse papo. Dizer que a minha ideia aqui é dividir com vocês o pouco que eu sei, e assim que vou aprendendo também vou dividindo com vocês. A nossa ideia é levar um pouco de conhecimento àqueles que não tiveram essa oportunidade. E ainda que não tiveram, nada os impede de que possa adquirir esse conhecimento. Basta um pouquinho de força de vontade e, digamos assim, o cosmos irá a favor para que essas oportunidades venham bater também nas suas portas. E desejo a todos que saiam da caverna e venham para esse sol, que nos traz um pouco do conhecimento, que nos ilumina, que nos possa abrir nossas mentes e aprendermos cada dia mais. Bom, pessoal, antes de mais nada, o que é o contratualismo? O contratualismo são teorias que surgiram entre os séculos XVI e o século XVIII, na ideia de explicar a origem do Estado, a origem da sociedade. E todas essas teorias elas vão partir do ponto inicial que se daria sobre o estado de natureza. Então, nós temos aí grandes filósofos nesse campo. Um dos contemporâneos é Immanuel Kant, enfim. Mas temos os três principais, que são chamadas as tríades do contratualismo, as bases, os pilares para esse contratualismo, porque foram os pensadores que mais tiveram um pensamento, digamos assim, mais embasado, mais não tão empírico, porque para se chegar na origem do Estado, da sociedade, não teria os meios possíveis, mas até onde se pôde estudar, e aí, devido aos estudos, nos traz à luz essa conclusão do estado de natureza. Mas os três principais desses filósofos, desses pensadores, foram Thomas Hobbes, John Locke e depois Jean-Jacques Rousseau. Então, a ideia para se pensar o contratualismo é o quê? Para que nós possamos fazer entrar um pouco dessa viagem, nós precisaríamos deixarmos de pensar o Estado como nós temos hoje. E aí, quando eu me refiro a Estado, eu não estou me referindo ao Estado como uma federação nacional, com estados federados, mas o Estado-nação, né? Então, para nós entendermos o contratualismo, nós temos que imaginar onde nós não tivéssemos hoje todo o nosso coletivo, nosso sistema, a nossa sociedade, onde nós aqui temos regras, temos leis, temos serviços à disposição, serviço de saúde, de educação, segurança, enfim, temos que voltar bem nos nossos antepassados para poder ter mais ou menos a ideia de como se surge o Estado. Então, esse é o contratualismo que esses pensadores vão explicar a origem do Estado. Então, ele sai do estado de natureza para chegar ao estado de sociedade. Mas como que dá essa troca, como que consegue se fazer essa passagem do estado de natureza para o estado de sociedade? Então, baseado nesse pensamento que vem a teoria do contratualismo, que é baseado em um contrato, que o ser humano faz um contrato entre ambas as partes para poder criar o Estado, porque aí o Estado é quem vai gerir a vida desses cidadãos. E aí o que acontece? No estado de natureza, as pessoas se privam da sua, digamos, liberdade, do seu, digamos, direito, porque na verdade no estado de natureza não se tem direito. Então você deixa de ter algum direito e faz uma cessão desse seu direito para uma pessoa ou para uma assembleia de pessoas, para que essa pessoa venha ter o direito, digamos assim, soberano sobre todo o conjunto de seres ali. E aí esses pensadores, todos os três, vão partir que é nesse contrato que surge o Estado, a sociedade como nós temos hoje. Mas aproveitando que esse é o nosso tema, eu vou trazer três bate-papos sequencialmente, baseado nesses três pensadores. E para hoje eu reservei o primeiro contemporâneo, na verdade, que seria o primeiro dos pensadores, que seria Thomas Hobbes.
Ele é um filósofo inglês, nascido de 1588 e viveu até 1679, vivendo aí cerca de 91 anos. Nasceu em West Point, na Inglaterra. Então, é baseado nele que a gente vai tratar um pouquinho do tema de hoje. A teoria de Hobbes, ela vai partir do pressuposto de que todos os homens no estado de natureza são iguais. No estado de natureza, ele traz uma teoria de que no estado de natureza o homem é lobo do homem. Então, o homem no estado de natureza são iguais e não há lei e ele é livre. Mas todos são iguais em quê? Digamos que sejam iguais, no sentido de que ninguém tem um cargo superior, ninguém tem uma representatividade, ninguém nesse estado de natureza, o ser humano ele é comum, ele é, digamos assim, um cidadão comum, então todos eles são iguais. Claro que haverá sempre ali a sua diferença de estatura, um mais alto, outro mais baixo, e assim, um mais vivo de espírito, outro não, então assim, uns tendendo mais para cólera, outros mais com um temperamento mais manso. Então, é importante trazer para a gente poder pensar no estado de natureza de Hobbes, que nesse estado de natureza, todos os homens são iguais, não há lei, o homem é livre, e que o homem não tem prazer na convivência, no dia a dia. Então, o homem não tem prazer em viver em sociedade, digamos assim, viver próximos uns dos outros. E que, devido a essa situação, o homem no estado de natureza ele vai viver mais isolado. Ele vai ter ali a sua prole, né, a sua família. Então ele vai ter digamos assim, vai estar mais isolado em determinada parte do território, para que não haja justamente esse contato, porque quando na verdade não se tem prazer nesse contato, e quando se tem um contato surgem os conflitos. E justamente no estado da natureza, Hobbes vai dizer que quando dois homens anseiam a mesma coisa, e daqui a pouco vocês vão entender como que quer dizer ansiar a mesma coisa, eles brigam e abrigam até a morte. Porque, na verdade, não tem, a partir do momento não existe lei, que é livre e tudo me é lícito, no estado de natureza é dado que se um homem se encontra, vê ali uma outra família, uma outra prole, e vai bem sucedida, tem a sua plantação, tem assim, tem a sua, digamos assim, a sua, entre aspas, propriedade. Então, nada impede que esse homem que visualizou esse cenário vá lá, entre em conflito e brigue com esse outro ser humano, e tome posse ali das suas terras, dos seus bens, dos seus bens, e tudo isso, digamos, vamos trazer para o campo onde não há nada é propriedade de ninguém, porque na verdade no estado de natureza a propriedade não existe. O que existe você só consegue dizer que me se apropriar daquilo enquanto você defende esse seu estar, esse seu local, digamos, essa sua propriedade. E aí, havendo esse conflito, eles brigam até a morte, até porque, na verdade, não existe lei, quem vai impedir, e não existe também nenhum senso de justiça no homem, no estado de natureza. Isso é o que Hobbes vai dizer. E existem 3 causas de discórdia no estado de natureza, que o Hobbes vai tratar de dizer que é a competição, a desconfiança e a glória. Na competição, o homem ataca justamente nesse sentido que eu acabei de explanar para vocês, que devido ele vê uma, digamos, propriedade bem sucedida e se acha no direito porque eu posso competir e eu quero aquilo para mim. Então seria mais fácil, digamos assim, ele pode ali possuir, ao final dessa competição, dessa discussão, desse envolvimento, das vias de fato, ele pode reter para si as mulheres, as propriedades, digamos, a propriedade, os bens, os animais, a plantação, as filhas, enfim, e quando quando não mata, realmente não dá cabo da vida do outro cidadão. Então, eles vão ter 3 motivos de discórdia no pensamento de Hobbes, que vão trazer a discórdia. São 3 causas. O homem vai atacar no sentido, por causa da competição, visando o lucro, que é o que eu acabo de relatar para vocês, ou ele vai atacar também no sentido da desconfiança,
Porque uma vez, digamos que estou com a minha família em determinado território, temos aqui a nossa vida, vamos levar a nossa vida, digamos assim, estável, mas eu vou viver sempre com receio. O Hobbes vai dizer que o homem vai viver sempre com receio, com a desconfiança de que mais cedo ou tardar eu poderei ser atacado, e então antes que eu ataque eu devo me antecipar e atacar antes, para que não venha perecer. Então, nesses três motivos, dessas três causas de discórdia do pensamento de Hobbes, ele vai dizer que o homem, pela causa da desconfiança, ele ataca primeiro visando a sua segurança. E a glória, o homem ataca simplesmente por motivos banais, por manter uma reputação, enfim. Quanto mais territórios ele atacar, então mais ele pode ser temido e assim, digamos assim, ter uma boa reputação no meio. Ainda que o homem não é prazeroso para o homem no estado de natureza viver em companhia, não tem prazer na convivência. Então, no estado de natureza, o que nós temos é uma guerra de todos contra todos. E o homem, como eu acabei de mencionar, ele sempre tem disposição à guerra, sempre tem esse temor, o perigo à vida, onde se eu estou aqui agora, nada pode me assegurar de que eu estou aqui, que esse território é meu. Então, como nada me assegura, e não tem nada que impeça também o agressor, então vai viver sempre nessa inconstância, com medo de um ataque surpresa, enfim. E aí é nesse sentido que Hobbes pensa o estado de natureza. Como não há lei, então também não há um sentimento de justiça. Por que não há lei? Então, se não há lei, não tem nada que me impeça de fazer. E não há propriedade nem domínio, distinção entre o meu e o teu, porque como diz a vocês, não tem nada que me seja propício a isso. Então, o homem sempre vai estar nesse dilema no estado de natureza. E para entender isso, vamos lá, bom, essa é a obra mais importante, mais influente de Thomas Hobbes é o Leviatã. Confesso que é uma obra extensa, mas um pouco complexo a sua leitura, mas nada que com a dedicação você não consegue ter tirado ali boas informações e se debruçar sobre todo esse esboço bem grande. Mas é uma obra que indico para vocês, porque lá é que vai retratar todo esse pensamento, essa teoria de Hobbes. Então, devido a essa inconstância no período e na vida do ser humano, digamos que assim como tem um homem de mais estatura, outro menos estatura, um homem com mais espírito um espírito mais vivo e o outro com um temperamento de mansidão, digamos que Tolstói vai partir da ideia de que eu, quanto mais fraco, me alio e com outro ser também mais fraco que eu, ou até mesmo da minha mesma paridade, para que nós devamos ter um entendimento de que vamos trazer a ideia de ceder. Eu cedo o meu direito, digamos assim, do que eu tenho, do meu direito de atacar o mais fraco, e assim também um outro mais forte também cede o seu direito, para que haja uma melhor constância, haja uma paz entre o ser humano. E aí, porque assim, se alguém me fere, então, sabendo que eu posso ser ferido por a minha estatura, por a minha condição de estatura ser mais fraca, é melhor eu me antecipar, ou atacá-lo, ou fazer, no caso, dar início ao contrato social, ao início desse pacto, onde todos esses seres humanos se agrupam e, digamos assim, tenhamos um senso de eleger agora uma pessoa, um de nós seres, ou uma assembleia de nós, seres humanos, e passar para essa pessoa o direito de intervir no meio de uma eventual situação. E aí é que nasce o pacto ou o contrato social. O pacto de cada um entre todos, um com todos, né? Então cria-se aí o Estado, ou seja, então vamos tirar
que você tem o direito de me atacar e eu tenho o direito de atacar também outro cidadão, então agora nós vamos deixar de lado, vamos eleger aqui um soberano, e é bom lembrar que Hobbes, ele vai tratar do soberano porque Hobbes vivia na monarquia, então ele estava ligado intrinsecamente aos palácios dos monarcas, ele era tutor de alguns filhos dos monarcas, então o contexto que ele vivia era a monarquia, ele aprovava a monarquia, então ele vai dizer que devido à iminência de morte, os cidadãos eles elaboram um contrato entre si, um contrato de boca, de fala mesmo, um contrato oral, onde eles vão escolher ali um cidadão ou uma assembleia de cidadãos para gerir e intervir nas situações onde eu vou confiar a minha vida, a minha segurança nesse soberano, e ele será o único com poder coercitivo, poder de punir quem descumprir as regras. A partir de agora ninguém mais ataca ninguém. Então daí surge essa teoria do contrato social de Hobbes. Então Thomas Hobbes vai dizer que no estado de natureza para o estado de sociedade, o contrato social se dá no homem, um ser, um homem lobo do homem, e que vive em uma guerra de todos contra todos, na iminência de morte e insegurança constante, eles abdicam, digamos assim, do seu direito de atacar, enfim, ou de se defender, para um único soberano ou uma assembleia que vai gerir esse grupo de senhores. Daí o Estado, nasce o Estado, na verdade, a concepção de sociedade nasce aí, esse poder soberano que vai definir e trazer as limitações, as regras e fazer valer o contrato, né? Então, a partir de agora, uma vez que deixamos o estado de natureza e que elaboramos esse contrato, mesmo que seja oral, eu, cidadão, deixo de atacar e enfim, agora o Estado é que vai gerir nossas vidas. Então, o Estado ele vai trazer obviamente colaborar o tempo, é um estudo todo digamos assim, um processo paulatino, onde o Estado vai trazer a segurança, porque em Hobbes é bom de destacar que Hobbes ele pensa que ele vai dizer que é o seguinte: o Estado, a função primordial, não única, mas primordial, e o interesse realmente, a origem do Estado é trazer a justiça e a segurança. Então o Estado vai decretar não pode mais haver ataques um ao outro, todos agora terão ter que determinar o que é seu, o que é meu, então agora vai se ter um senso de justiça e o Estado vai ditar as regras. Lembrando que, assim, entre Hobbes, Locke e Rousseau, sempre, algumas pessoas sempre vão confundir a respeito de dizer que, então Hobbes parte da teoria de que o Estado foi criado em prol da propriedade. Não, a propriedade em Hobbes ela é simplesmente um efeito do Estado, digamos assim. Então, mas o princípio e o que norteou a criação do Estado, no pensamento de Hobbes, foi a justiça e a segurança. Então, é nesse sentido que se cria o Estado, e aí, paulatinamente, vamos chegando ao que nós temos hoje. Então, e o Hobbes vai dizer que são 3 tipos de Estado, são 3 tipos de governo: a monarquia, a aristocracia ou a república. Então, é nesse sentido que nós temos, para poder pensar o estado de natureza, é preciso esquecermos que temos hoje um Estado, que temos segurança, que temos justiça, que temos educação, que temos saúde, que temos regras e temos lei, que é o principal. Então, o estado de natureza sai do jus naturale para virar, no estado de sociedade, o estado firmado no contrato social, para virar o lex naturale. Então, é nesse sentido que vem o pensamento de Hobbes. Então, o contratualismo se dá nisso. Esses pensadores eles vão trazer um trabalho paulatino, um pensamento filosófico muito anterior ao nosso, bem aos nossos antepassados, bem anteriormente mesmo, para poder explicar a origem da sociedade hoje. Então, esse é o pensamento de Hobbes, e no próximo bate-papo nós vamos trazer John Locke e consecutivamente Rousseau, e a obra que eu deixo para vocês de indicação para que vocês possam se aprofundar
e terem um melhor, digamos assim, um esclarecimento sobre o tema, seria ler, discorrer sobre as páginas do Leviatã de Hobbes. É uma obra aí tanto... não tenho um exemplar aqui em minha casa ainda, tenho simplesmente na minha biblioteca virtual, mas é um exemplar que quero logo em breve trazer para casa, para deixar aqui na estante, para poder, sempre que possível, estar norteando essas páginas. É muito bom o conhecimento, gente. Eu fico... Quanto mais se estuda, mais entende-se que nada se sabe. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, voltando lá, o contratualismo, são teorias que nasceram com o intuito de explicar a origem do Estado. Então, é mais ou menos isso. Então, o pensamento são desses três filósofos, digamos assim, os três mais importantes. O contratualismo tem ainda Immanuel Kant, ainda tem outros, ainda são cinco filósofos mais ou menos assim que têm um grande destaque. Mas os maiores, assim, que são até mesmo estipulados no meio acadêmico, são esses três pensadores. Ok, pessoal? Forte abraço para vocês, um ótimo domingo para vocês, e que nós vamos nos encontrar, se não me engano, na quarta-feira, para trazer mais esse bate-papo cabeça. E é sempre bom ter você aqui. Se você gostou, se você não gostou, pessoal, manda suas críticas, mandem suas opiniões, receberei de bom grado. Me ajude a divulgar, pessoal, o nosso trabalho, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Eu sei que parece fútil, é filosofia, mas é bom para que nós possamos entender a origem de como chegamos até aqui. Todo o estudo empírico que nos traz uma base do que realmente somos e onde estamos e qual o caminho traçado para chegar até aqui, ele é de grande valia na vida do ser humano, porque você passa a ter um norte e ter uma mentalidade de que nada é por acaso, nada é por engano, você não está aqui por puro acaso, algo ocorreu para que você chegasse até aqui. Então, essa é a minha ideia principal, é dividir com vocês o pouco que eu sei, ainda que nada sei, mas o pouco que sei eu quero repartir com vocês e peço a ajuda de vocês para que me ajudem a levar isso mais longe possível para que mais pessoas possam ter essa felicidade que eu tenho de estar aprendendo. Então, pessoal, muito obrigado mesmo de coração, forte abraço, fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.